A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 12 ao 15, que diz assim: Mas o que faço, o farei, é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Em algumas versões, eles vão chamar, como a NVI, vão chamar esses aqui de superapóstolos. Quando nós olhamos, meu irmão, minha irmã, para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a gente vê o Paulo defendendo o seu apostolado. Já havia pessoas se dizendo apóstolos, assim como aqueles apóstolos que andavam com Jesus. E esses tais aqui estavam tentando tirar os créditos do apóstolo Paulo, né? Descredibilizar o apóstolo Paulo. Ou seja, dizendo que ele não era um dos apóstolos, né? Que ele não andou com Jesus e assim por diante. E esses falsos apóstolos, eles estavam, ou superapóstolos, estavam conduzindo o povo a uma teologia, a um ensino diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, né? Eles estavam muito voltados para as coisas visíveis, né? Na verdade, esses superapóstolos, eles estavam buscando glória para si mesmo. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de que nós não atentamos para as coisas que se veem. Tanto que ele vai dizer no versículo 8 que eu despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, me serviram. Esses falsos apóstolos também estavam arrancando dinheiro dessas pessoas. Ou seja, usando dessa posição para a sua soberba, para a sua ganância, para os seus interesses, e introduzindo no meio da igreja falsos ensinos. Quando nós olhamos, fazemos um panorama do Evangelho de Jesus Cristo, dos servos e servas do Senhor, na palavra, nas Escrituras, a gente vai perceber, meu irmão, minha irmã, que essa visão de ganhar, de ter poder, né, de fama, de poder aquisitivo, de conquistar, de dinheiro. A gente vê hoje pessoas se dizendo até apóstolos, né? E a gente sabe que essas pessoas que se dizem apóstolos, o intuito delas não é se colocar como servo, como enviado, como é o significado restrito aí da palavra. Não, o intuito de todos esses que se dizem apóstolos é se colocar numa posição acima dos pastores, acima daqueles dos pastores, dos obreiros, se colocando numa posição acima, porque eles perceberam que só ser pastor não é suficiente. O interessante é que esses superapóstolos que nós temos hoje também se dizem que têm uma palavra com autoridade semelhante aos dos apóstolos lá atrás. Tanto que muitos deles vêm para a igreja trazendo revelações de que Deus deu para ele, né? Estratégias e revelações para ele aplicar na igreja. E muitos desses estão até descaracterizando muitas igrejas e trazendo essas igrejas a um falso evangelho, fazendo com que essas igrejas começam
a praticar um falso evangelho. E era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios. É impressionante como as coisas se repetem. Lá na Consciência Cristã, o pastor Tiago, um pastor português, ele fez uma pregação em cima apenas no versículo, ele trabalhou aqui a carta de Paulo aos Coríntios, inclusive o capítulo 11 também ele citou, mas ele abriu com 2 de Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, onde ele vai dizer que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, andando por aquilo que vê, buscando milagres, buscando prodígios. É o que Paulo vai dizer lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Ele vai dizer que os judeus, eles pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele não prega riqueza, poder. E nós vemos aí nos dias de hoje, isso nos dias de hoje não, há muito tempo, as pessoas correlacionando evangelho, ministério pastoral, a poder financeiro, a prosperidade, né? Tudo vai dar certo? Não. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele foi um dos que sofreram pelo evangelho. Não só ele, Jesus, os apóstolos, todos morreram pobres, humilhados e mortos. Todos. Ninguém ostentou, ninguém andou com carruagem de ouro, ninguém morou em palácio. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, até porque o intuito do evangelho de Jesus Cristo não é trazer riqueza neste mundo, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele vai dizer, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, o meu interior se renova todos os dias, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque não atentamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. E esses falsos apóstolos estavam introduzindo heresia. Por isso que Paulo, escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, ou no capítulo 8, não me recordo, mas o texto vai dizer assim, é em Gálatas. Ou é no capítulo 1, ou é no capítulo 8. Ele vai dizer o seguinte, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. Seja maldito. E é isso que está acontecendo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer isso. Ainda que um anjo do céu, um de nós, pregue um outro evangelho que seja anátema. E o que nós vemos hoje é as pessoas sendo introduzidas a um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho, não é, mas o evangelho, eu tenho que me conformar com a pobreza, eu tenho que viver na miséria. Não. O objetivo do evangelho, por isso que Jesus foi crucificado, meu irmão, minha irmã, porque eles esperavam um Messias que pegasse numa espada, que libertasse o povo do jugo romano. Mas o objetivo da vinda de Jesus não foi esse. Foi trazer salvação, vida eterna. E parece que as pessoas esqueceram disso. Estão buscando tesouros aqui na terra. Estão buscando fama aqui na terra. Estão buscando prosperidade aqui na terra. E diante disso, esses super apóstolos, esses falsos apóstolos, estão introduzindo heresia. E sabe quem enriquece? É só eles que enriquecem. É só eles que têm casa em Orlando. É só eles que usam roupas caríssimas, relógios caríssimos, com dinheiro do povo. Esses são os verdadeiros ladrões, lá de Malaquias 3:10. Porque o dinheiro da igreja, ela não é do pastor, ela não é do apóstolo. O dinheiro da igreja é para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Só aí já dava para você identificar esses falsos apóstolos. Mas o problema é que as pessoas não lêem Bíblia, essas pessoas não buscam nas Escrituras, essas pessoas são direcionadas não pelo que não vê, mas por aquilo que vem, pela vista, milagres, prodígio, entre aspas, revelações.
é o cara ostentando, roupinha colada, limousine na porta da igreja, helicóptero. Que evangelho é esse, meu irmão, minha irmã? Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para a igreja de hoje, seria uma carta muito mais dura, muito mais firme do que essa carta de 2 de Coríntios. Ou a carta de 1 de Coríntios, porque hoje está acontecendo coisas terríveis. As pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor, da centralidade das Escrituras, para buscarem glória aqui na terra. Ah, mas eu tenho convicção, eu vou morar no céu, mas fico buscando glória aqui na terra. E quando nós buscamos glória aqui na terra, meu irmão, minha irmã, quando nós ficamos direcionados por aquilo que nós vemos, nós somos enganados. Por isso que esses falsos apóstolos estão surgindo no meio da igreja. O apóstolo Paulo sofreu, padeceu, foi torturado, foi preso. E ainda sofreu de um espinho na carne. Recebeu 3 nãos de Deus. E tem gente aí, eu declaro, eu determino, eu não aceito não. Acha que o evangelho é só maravilhas, é riqueza. Eu não tinha nenhum sapato, agora eu tenho uma fábrica de sapatos. Eu não tinha nenhum de morar, agora eu tenho 3 apartamentos. Que evangelho é esse que estão apresentando para o povo de Deus? A igreja está se desviando dos caminhos do Senhor por conta desses super apóstolos, desses falsos mestres, desses falsos pastores, dessas pessoas que estão conduzindo a igreja ao inferno e não ao céu. Estão conduzindo a igreja a buscar os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, e não se despojar do velho homem e se revestir de uma nova criatura, como a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, diz lá que ele orou por 3 vezes e a resposta de Deus foi não, não e não. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que são servos fiéis, homens e mulheres de Deus, que vão morrer na pobreza. Essa é a realidade. Pessoas que moram em favelas, pessoas que passam a vida toda pagando aluguel. Essas pessoas não são menos cristãs do que aquelas que têm riqueza, não, meu irmão, minha irmã. Não. Por isso que nós não podemos ficar atentos só para as coisas que nós vemos, mas sim para as coisas espirituais, para as coisas do alto. É isso que nós precisamos nos atentar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas todas as coisas não é riqueza. Deus lhe deu liberdade. Deus lhe deu sabedoria para trabalhar, para aprender uma profissão, para ganhar um salário melhor, para passar num concurso. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Nem todo mundo tem condição de estudar. A vida social das pessoas são diferentes. Tem pessoas que nascem numa família de um poder aquisitivo melhor, outras mais pobres. E muitas, a maioria, vão passar a vida toda pobres. É isso que eu quero colocar na cabeça dos irmãos. Mas isso não significa que você é menos crente do que aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor do que você. Não. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estar contentes, diz o apóstolo Paulo, tanto na abundância como na escassez, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas esses super apóstolos, meu irmão, minha irmã, eles estão aí, distribuídos por aí, no meio da igreja aqui no Brasil e no mundo. Vários aí se denominando apóstolos, vários aí se dizendo mediador entre os homens e Deus, recebendo revelações, trazendo riquezas para si próprio. Enquanto as pessoas, além de continuarem na pobreza material, estão pobres espiritualmente, estão se desviando das verdades bíblicas por conta desses falsos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. Porque nós atentamos para as coisas que nós não vivemos pelo que vemos,
mas sim por aquilo que não vemos, diz o apóstolo Paulo. Porque os que vemos são temporais, mas os que não vemos são espirituais. Glorificado seja o nome do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Cuidado com os superapóstolos. Cuidado com o falso evangelho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que isso seja a sua e a minha prioridade, porque a nossa recompensa será naquele grande dia que Jesus vier buscar a sua igreja, onde estaremos com ele, glorificando e exaltando o seu nome. Foi isso que Jesus veio trazer para a humanidade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha riqueza, mas tenha mansão, mas tenha casa em Orlando. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.